Olá, na série dos secretários municipais do time de Clodoaldo Gazeta está conosco hoje Maíra Fernandes da Silva, ela é titular da pasta de Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA de Bauru. Maíra, vamos apresentar você já tem uma militância, uma atividade sua profissional ligada à questão do meio ambiente, para contar para as pessoas que eventualmente ainda não saibam dessa tua atuação anterior e se certamente essa atuação tem correlações com o convite do desafio de assumir a pasta do meio ambiente com todas as questões urbanas que o município está discutindo nesse momento. Sim, meu nome é Maíra, eu sou formada em Direito pela IT. Na minha época, Direito Ambiental não era uma matéria nem obrigatória nem eletiva, mas desde criança eu sempre gostei dessa área ambiental. Então a monografia que eu apresentei na época foi referente a recursos hídricos. E dali para frente eu tentei me especializar nessa área, então eu fiz um curso de especialização de Direito Ambiental em Piracicaba, com Paulo Afonso Leme Machado, que é considerado no Brasil o Papa do Direito Ambiental. E logo que eu me formei, eu comecei a atuar na OAB, na Comissão de Meio Ambiente, com a Maria Helena Beltrame, que era a coordenadora na época. Depois passei para a presidência da comissão e comecei no CONDEMA como suplente da Maria Helena. Depois de alguns anos passei para titular e quando foi criada a Câmara Técnica de Legislação Ambiental no Conselho, eu assumi a coordenação. E depois dali eu concorri à presidência do Conselho, então fiquei por 4 anos na presidência, entrego agora em janeiro. Nós fazemos a eleição das chapas que tiverem interesse. Então, a minha experiência com o meio ambiente é mais no trabalho voluntário, que foi prestado na OAB e no CONDEMA, e também profissionalmente algumas ações nessa área. Nós acompanhamos, foi aberto aos jornalistas, o encontro de apresentação dos secretários, e uma questão que eu venho repetindo aqui na apresentação dos seus colegas, de talvez uma ansiedade que, como jornalistas, a gente tinha do lado de fora, que me parece óbvia em relação a quem está trabalhando do lado de lá, do ponto de vista da equipe, mas que no governo é necessário, e foi positivo que fosse apresentado, que é a necessidade de intersecção, de as secretarias se conversarem entre si, não no sentido operacional só, para que elas tivessem uma linha de conduta parecida nas áreas onde isso acaba gerando atribuições em mais de uma pasta. No teu caso, é bastante significativo um deles. Como você vê a possibilidade, ou essa missão até, da diretriz apresentada pelo prefeito Clodoaldo Gazeta, de que os programas que ele defendeu junto ao programa eleitoral dependam agora desse diálogo entre os secretários municipais? Bom, esse diálogo ele vem acontecendo desde o início do governo. Tem sido muito interessante essa integração entre as secretarias, a gente tem tido a oportunidade de conhecer os secretários. Todas as semanas a gente dá uma passadinha no gabinete, então sempre encontra um secretário ou outro, define uma questão aqui, uma questão ali, e isso tem sido fundamental. Nós temos alguns entraves aqui na cidade que dizem relação à SEMA, à CEPLAN. Então, nós já estamos conversando a esse respeito para viabilizar uma solução, ainda que provisória, até que algumas questões legais sejam resolvidas. A nossa integração com a saúde tem sido forte também, em função da questão de castração de animais, lá com o CCZ, também agora no combate à dengue, são várias secretarias que também estão trabalhando. A Defesa Civil também tem contado bastante com a participação das secretarias. Cada secretaria despende o recurso que pode, seja recurso humano, seja equipamentos. Agora, nessas 2 chuvas, essa conversa tem sido constante. Então, eu acredito que isso, na verdade, deveria já ter sido algo feito no passado, porque não tem como as secretarias não se conversarem. A cidade a gente tem que ser vista como um todo, com suas peculiaridades, lógico, mas sempre com a conversa, o diálogo entre essas secretarias, até para que não hajam decisões conflitantes
e que a gente vê que muitas vezes acontece. Então, o objetivo é justamente acabar com isso. Não somos a única e nem a última cidade do planeta, nem do nosso mundo, a ter uma ocupação urbana desordenada, com implicações do ponto de vista ambiental. Mas somos uma das cidades, e sobretudo do porte médio, que tem um desafio agora pela frente, que é regulamentar e regular de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas com a chamada ocupação sustentável dos espaços. Como você bem sabe da militância e quem está em casa, estamos cercados por áreas de proteção ambiental. O governo anterior, por várias razões, não fez os planos de manejo das 3 áreas de proteção ambiental. Um está sendo licitado neste momento, apesar do recurso já ter em caixa há um bom tempo. Enfim, mas tendo o plano de manejo, além do água parada, nós temos 2/3 do território cercados por essas relações e agora tem um marco regulatório para ser decidido com o prefeito Clodoaldo Gazeta, num movimento que foi feito durante o período eleitoral, assumindo a ideia, na simbologia do destravar a cidade, tirando, por exemplo, o artigo 73, para quem não conhece em casa, aqui vou fazer o papel didático, de tirar o impedimento de ocupação das APAs, que hoje é de forma irrestrita, 100% dela não pode ser ocupada, do ponto de vista do plano diretor, mas com o uso das regras, onde for possível, do plano de manejo. Como já tenho do água parada, vou começar por ele como simbologia da nossa conversa aqui. Qual é o referencial que a gente pode esperar em relação a essa transformação que está sendo discutida com a comunidade e as suas várias frentes? Bom, primeiramente, só uma correção, são 2 planos de manejo que estão em fase de licitação. A do Campo Limpo, Vargem Limpa. Campo Limpo é do Batalha, do Água Parada já está realizado. Do Água Parada já está realizada. Mas o que aconteceu com a água parada é que o plano de manejo ele foi confeccionado à época com ainda o artigo 73 do plano diretor, que restringe, na verdade, completamente o parcelamento de solo para fins residenciais. Então, na APA Água Parada, essa proibição permanece. O que se está avaliando agora é a possibilidade de apresentar propostas para ocupação nessa APA. E aí a alteração do plano de manejo. Então, o que se pretende... Desculpa, refazer o plano de manejo, porque o mercado tem interesse natural em relação a isso, refazer o plano de manejo ou adequar ele à nova colocação, caso o artigo 73 seja removido? Adequá-lo à nova modificação, caso ela seja aprovada. Ok. Já o prefeito Rodrigo criou um grupo de estudo nesse sentido para se avaliar essa possibilidade. E agora, então, o que se pretende é, ao fazer essa alteração, conseguir a aprovação da alteração do artigo 73 antes do início da confecção dos planos de manejo do Batalha e do Vargem Limpa, porque o plano diretor hoje ele proíbe completamente o parcelamento de solo e o plano de manejo, por sua vez, ele vai verificar as hipóteses de ocupação e quais são os manejos que têm que ser realizados no local para permitir que essa ocupação aconteça de forma sustentável. Então, se nós não tivermos o destravamento com a alteração desse artigo 73, o plano de manejo ele vai estar limitado, mais uma vez, a essa restrição. Então, por isso que o ideal é alterar-se, fazer a aprovação dessa alteração do plano diretor, para depois ser realizado o plano de manejo. Pelo que vi da linha referencial que foi apresentada pelo prefeito, é a retirada do artigo 73 da proibição integral de se ocuparem áreas de proteção ambiental com a condicionante relacionada às condições que forem previstas no plano de manejo. Algumas cidades, várias delas, já fizeram esse movimento e estão em outro estágio. O que dá para esperar do ponto de vista de conduta, ou qual é a sua posição em relação ao que é possível ser ocupado, porque o mercado, obviamente, tem os seus interesses e o governo tem o papel de fazer a regulação disso dentro dos planos de manejo? Bom, isso terá que ser avaliado pelos técnicos. Hoje, a situação que nós vemos é que nós temos APAs que, na verdade, não estão atingindo o propósito para o qual elas foram criadas, que é a proteção da vegetação e tudo mais. Então, nós temos muitas APAs aqui que hoje nós temos pastagens. Então, essa necessidade de se programar a ocupação é importante até para fins de proteção, né? O objetivo não é, de maneira nenhuma,
abrir a possibilidade de ocupação humana e restrita, até porque a própria lei federal, a lei do SNUC, proíbe isso. O objetivo é, na verdade, regulamentar, porque hoje nós temos um plano diretor que está contrário a essa lei federal, porque as APAs, elas são unidades de conservação de uso sustentável. Então, ela não proíbe o parcelamento de solo para fins residenciais. Essa foi uma proibição que veio com a nossa lei municipal. E esse plano diretor, ele está restrito, ele está subordinado a essa lei federal. Então, há essa necessidade de adequação. A adequação da modificação da lei me parece quase que, independentemente das posições que são naturais contrárias, é o nosso plano diretor que está em descompasso com o que pode ser realizado. O passo seguinte é tentar imaginar onde e como pode se ocupar, porque várias cidades já estão, como mencionei, num outro patamar em relação a isso, né? Talvez o que seja mais afligindo as pessoas do lado de lá, até quem não tem empreendimento para ocupar, o cidadão comum do dia a dia, era de que quais são as linhas referenciais? São lugares onde já não tem mata de vegetação de transição, onde evidentemente só tem lugares descampados abertos, ou lugares que, por uma questão de histórico nosso do passado, já foram completamente desmatados? Quais são os focos possíveis para poder se pensar eventualmente em eventual ocupação sustentável? Estes focos vão ser definidos pelo plano de manejo. O plano de manejo, para quem não conhece, aí é uma linguagem bastante técnica, ele apresenta um inventário da situação, inclusive de fauna e flora dos lugares. Ele localiza geograficamente, para as pessoas entenderem mapas, para poder saber o que e onde tem naquela área de atuação? Sim, na verdade, tem que ser feitas pesquisas de campo, né? Então, são vários profissionais, o edital ele traz exigências às empresas que forem concorrer à licitação, de engenheiros ambientais, biólogos, própria questão jurídica também, a necessidade de profissionais dessa área, geólogos, porque a gente vai ter aí o estudo do próprio solo, o estudo do ar. Então, é um estudo bem completo e um estudo complexo. Por isso é que ele dá as diretrizes todas e a intenção é colocar essa condição como referência no plano diretor para que esse estudo, que é complexo, sirva de referencial para poder analisar caso a caso os projetos. Sim, lá vão ser verificadas que áreas estão mais fragilizadas. Então, da mesma maneira que o plano diretor, né, e a lei de uso e ocupação do solo faz, porém voltado para a questão ambiental e sempre com o objetivo de manter a proteção que se pretende com a criação da APA. Você deve ter acompanhado na relação da Comissão do Meio Ambiente que a cidade criou, por exemplo, a partir do plano diretor da revisão de 2008, um outro eixo, na tentativa natural de cidades de porte médio, posicionadas geograficamente como a nossa, de criar zonas de indústria, comércio e serviços nos eixos de 500 metros nas margens das rodovias, para ocupações de infraestrutura, logística, que é muito forte aqui na nossa região e é natural essa relação próxima de entrada e saída de mercadorias em instalação comercial e industrial. Porém, tem algumas delas que estão em áreas de proteção ambiental. Sim. Como você vê esse conflito? É uma questão complicada. Foi uma coisa que foi feita no governo anterior e foi tentado fazer uma adaptação para que se minimizassem os danos dessas empresas. E agora a gente tem que ver a longo prazo quais serão as consequências. O que tem que ser frisado para a população é que essa alteração é para fins de uso residencial. Então, não há a previsão, não há a intenção de se abrir a ocupação para indústrias nessas APAs. Então, o objetivo é para fins urbanos residenciais. Sim, eu que me limitei às faixas de rodovias, porque acabam tendo sobreposição. Sim. Dessas duas posições, das ICs com trechos inteiros de áreas de proteção ambiental, porque as APAs são muito maiores até. Sim. Uma das mais conflitantes do município, e também aquela que chama mais atenção, naturalmente você sabe disso, é a APA do Batalha, em função de sua oposição, inclusive com demandas já judiciais relacionadas à sua possibilidade ou não de ocupação. Aí a cidade tem o desafio de discutir não só a questão do cerrado, do seu trecho, como nesse caso em especial, do abastecimento
que tem 35% hoje, embora esteja caindo no tempo, de dependência ainda do sistema Batalha. Como você vê, em especial, a situação do Batalha nesta discussão que ocorre a partir de agora com a realização do plano de manejo? O Batalha ele está com vários problemas, né? Questão de mata ciliar, questão de assoreamento do rio. Então, desde que eu entrei na SEMA, com tudo essa questão de chuvas, que nós não estávamos preparados necessariamente para isso, nós não tivemos ainda tempo de avaliar a questão do Batalha. O que eu sei é que existe um programa do DAI para atuar nessa questão do desassoreamento do rio, e isso é algo que a SEMA terá que também trabalhar em conjunto, né? Então, é uma questão bem complexa, parece que a situação lá está bem precária, precisa de uma atenção redobrada nesse sentido, e a gente vai ter que avaliar que tipo de programa vai ser aplicado para a gente resolver a situação. Com certeza não será algo a curto prazo. Até porque demanda muitos investimentos. Demanda investimentos e demanda também a participação de outros municípios. É isso que eu ia acrescentar. Foi iniciado um movimento que me pareceu razoável, né? Ainda tarde do que nunca, mas enfim, colocando Piratininga e Agudos nisso. Eu tive o prazer como jornalista de fazer matérias, inclusive juntando os dois promotores que têm lá abrangências de áreas de atuação deles maiores, inclui outros setores de especialização, mas juntando Bauru, Piratininga e Agudos, porque nós temos 22 quilômetros daqui da estação de tratamento de água da ETA do DAI até a nascente, na serra aqui perto de Agudos, e me parece que é meio lógico, se a gente não cuidar dos dois lados da margem do rio, dos nossos vizinhos, na verdade a gente está fazendo um pedaço só dessa história. Sim. Essa integração ela é fundamental. Nós vamos trabalhar no sentido de conversar, trazer esses municípios para conversar, iniciar tratativas, planos conjuntos, até para plantio e também políticas públicas que vão ter que ser aplicadas, e na verdade, é inviável que apenas um município trabalhe nisso, porque o interesse é de todos, até mais deles, porque a maior concentração, o maior problema está aqui, e vai irradiar para essas duas cidades. A ocupação do solo urbano, por várias razões do histórico nosso aqui, tem, como em outras cidades, como eu disse, os seus problemas de desordenamento, e algumas legislações ou ações, elas andam concomitantes, não dá para serem isoladas. Eu citei o plano de manejo e tem a questão da política do perímetro urbano também em discussão. O governo já havia iniciado as primeiras audiências públicas, esse calendário felizmente foi mantido, e aí discutir para onde a gente vai expandir, para onde o governo eventualmente vai promover uma discussão de legislação para fazer vetores de incentivo naquela região da cidade, embora o mercado tenha as suas regras próprias. Como você vê a questão do perímetro urbano, se tem que andar mesmo paralelo ao que nós estamos comentando aqui? Com certeza. As secretarias de meio ambiente e de planejamento não podem andar de forma separada, até porque tanto as questões fundamentais ambientais vão trazer consequências para o planejamento e vice-versa. Então, essa conversa, como eu disse, ela já está em andamento e a gente tem que trabalhar de forma integrada. Não apenas essas duas secretarias, né? Claro. Aí já envolve Secretaria de Obras, o próprio DAI, a Endurb também vai ter o seu papel. Então, eu acho que, na verdade, eu estou bem confiante com essa visão do governo, e foi essa uma das razões pelas quais eu aceitei o convite. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Gazeta no passado, então nós já nos conhecemos. A esposa dele, a Lázara, também trabalhou comigo no Condema, então eles conhecem o meu trabalho, eles sabem que a gente tem o mesmo pensamento e o mesmo objetivo para a cidade, e eu aceitei esse desafio porque acho que é uma oportunidade de eu ganhar experiência, porque a gente aprende todos os dias diante de várias situações, e o Gazeta ele é muito focado nesse sentido de se trabalhar em conjunto. Claro. Então, as vaidades são deixadas de lado e a gente tem que, muitas vezes, tirar a atenção principal de nós
para dar a oportunidade de outros secretários aparecerem, porque a gente não pode concentrar tudo em um único local. Então, eu estou bem confiante porque isso já vem acontecendo. A gente já tem um contato direto com os outros secretários, todos eles se mostraram muito abertos. Então, eu acho que a gente vai ter grandes mudanças para a cidade e conversarmos juntos sobre a ampliação do perímetro urbano, se há realmente necessidade. Há necessidade também de ocupar os vazios urbanos que nós temos, mas a gente percebe também que a ocupação dessas APAs de maneira regular, obviamente, em respeito ao plano de manejo, são importantes essas ocupações. Sim. Então, o que não foi planejado no passado, a gente tem que remendar da melhor maneira possível, mas o principal é daqui para frente essa atuação em conjunto. Parece que o principal papel, sem desmerecer as outras ações do governo, mas como simbologia nesse momento, é de participar como ator dessa relação, sem deixar que a relação entre ambientalismo e empreendedorismo vire um cabo de guerra, como aconteceu em outros municípios e também na nossa cidade em algumas questões pontuais. Não satanizar nenhum e nem transformar o outro em xiita, me parece que seja um caminho razoável de se imaginar, até porque estamos falando em ocupação urbana sustentável aqui, com cada ponto das suas posições. E todas essas legislações dizem respeito a isso. Eu ia incluir um outro desafio como simbologia para a cidade entender que, além da questão da restrição em relação ao plano diretor que a gente comentou hoje, simbolizada no artigo 73, nós temos, por outro lado, empreendedores que tinham projetos e que, por não poderem ocupar, estão sendo indenizados. O caso mais emblemático recente é o judiciário reconhecer 30 milhões de reais da floresta, de parte dela da floresta urbana perto da Edmundo Coube com as Nações Unidas. Ou seja, também não é só uma questão de deixar a árvore, é muito mais do que isso do simbolismo dessa relação. Sim, não só na área de empreendedorismo, nós vemos muitas pessoas que compraram seus lotes em loteamentos já regulamentados pela cidade, devidamente aprovados, e que hoje não têm autorização para fazer o corte de árvores para a construção de sua casa. E isso gera um problema muito complexo porque envolve o jurídico. Quando você não consegue uma resposta administrativa, o único jeito é entrar na justiça. E o que a gente tem visto são decisões que acabam por autorizar esse corte, essa supressão de árvores para a construção, porém sem exigir nenhum tipo de compensação. Então, para ambientalmente falando, isso é extremamente negativo. E o que nós vemos em também, situações... Porque gera insegurança jurídica daquele que quer vir na cidade. Muita insegurança jurídica. Então, o que nós vemos hoje são tratamentos contrários e não isonômicos. São, né? E isso é um problema. Então, por isso essa necessidade de revisão das leis. Porque hoje o ambientalista ele é visto como alguém que só impede o desenvolvimento, e essas leis, o objetivo é a proteção ambiental, mas o que a gente vê é que elas não estão servindo a esse propósito. É o tal do nem tanto ao céu, nem tanto à terra, achar o ponto de equilíbrio que seja legal para a cidade. Né? Por isso do desenvolvimento sustentável. Você fazer com que haja uma harmonia entre a questão econômica, social e ambiental. Maíra, agora nós estamos gravando aqui, tem tromba d'água para todo lado, é possível que você saia daqui e tenha que pegar o guarda-chuva para conseguir chegar até o carro, mas como os bauruenses sabem, boa parte do ano é um calor gigantesco e intenso. Aí a gente fica querendo procurar sombra, e a gente conversava fora do ar aqui, do programa também de outra frente, que é um grande desafio, de regular a questão dos plantios, do passeio público, inclusive com áreas impermeabilizadas. Tem uma legislação nova das calçadas de 2009, que para as novas calçadas ainda não foi implementada, de tornar um pedacinho dela pelo menos permeável, para que a gente possa ter menos água carreando livre pelo solo. Enfim, precisamos de árvores, e a política urbana nossa de conservação de árvores tem uma deficiência bastante acumulada no tempo. Sim, nós temos hoje um plano de arborização urbana que já foi iniciado.
Isso já se tentou no passado, acabou estagnando. O que se faz hoje? Nós temos um decreto municipal que regulamenta as árvores que são adequadas para cada espaço urbano. Então, nós temos um viveiro municipal também que faz a doação de árvores para o Habite-se e para aquele munícipe também que tiver interesse em fazer o plantio. E lá o munícipe vai conseguir as instruções de que tipo de espécie é adequada para o local pretendido. Mas isso não é suficiente, porque nós precisamos, nós temos aqui em Bauru, isso já foi feito um inventário, os bairros mais antigos, eles têm uma arborização interessante e alguns deles estão completamente vazios. Você pega várias quadras de bairros em Bauru que não tem uma árvore plantada. E muitas árvores que estão plantadas são inadequadas para a arborização urbana. Então, são muitos os pedidos na SEMA de substituição de árvore. Sim. Então, esse plano de arborização urbana, ele é urgente. Agora, a gente tem que ver como é que funciona a questão de participação popular para esse fim. Então, é algo que a SEMA está avaliando e precisamos plantar, mas precisamos plantar regularmente, de forma ordenada, sempre prevendo as calçadas que possuem ligação de energia, ligação de água, tudo isso tem que ser avaliado, porque hoje nós temos árvores que buscam a água muito profundamente, então causam danos nas calçadas. Nós temos problemas assim na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nos canteiros centrais, na própria Avenida Rodrigues Alves. Então, o desafio é o que fazer com essas árvores que hoje estão irregulares. Entendi. Porque não dá para nós pensarmos em arrancar todas elas, Claro. Porque até que as Seria novas árvores atinjam o tamanho necessário, ideal, para que elas possam nos trazer os benefícios, vão ser anos aí sem proteção. Mas virá por aí, então, um plano, uma revisão ou atualização do plano de arborização Sim. urbana. Uma outra questão ligada a isso é a questão da lei de zoneamento, com várias áreas também de intersecção com a sua pasta. Uma delas, por exemplo, eu me lembrei de Maringá, não sei se você conhece o município do Paraná. Não conheço. Que no plano diretor deles de questões urbanas tomou uma decisão que eu achei bastante prática. Às vezes a gente não olha para o outro do lado, no sentido de ver o que os outros municípios fizeram para ajustar. No plano diretor deles, daqui para frente, mas eles já fizeram isso desde a origem, que Maringá é uma cidade razoavelmente nova, a linha de arborização na rua, no passeio público, ela vem sempre no sentido inverso à da linha de energia, não tem conflito. É uma posição bastante simples, uma linha de um artigo no plano diretor que resolveu desde a origem. No nosso caso, a gente poderia até adotar daqui para frente, se fosse o caso. Ou seja, eu estou comentando de medidas aqui que na lei de zoneamento também vão gerar, já estão em curso as audiências públicas relacionadas à modificação da lei de zoneamento. Sim. A questão das queimadas urbanas, para a gente incluir um outro dado para você, tem um grande avanço que foi feito no governo passado, de não só fazer os panfletinhos, os anúncios das políticas de educação, ou de tentativa de chamar a atenção das pessoas pela cultura da questão de pontos. Como temos muitos vazios urbanos, o eixo da ferrovia talvez seja o mais principal deles, muitas pessoas vão lá e acabam queimando. Mas foi juntado o plano a polícia militar, o corpo de bombeiros, a defesa civil e órgãos da SEMA para poder desenvolver planos pilotos de identificação e cadastramento, porque tem muita reincidência de pessoas que queimam em pontos específicos, isso gera problemas e gastos, por exemplo, na saúde. Em julho a gente vai ver isso no município. Como você vê essa iniciativa que dependeria de continuidade agora no novo governo? A questão das queimadas aqui em Bauru realmente são recorrentes e tanto porque nós temos, quando você fala em queimadas, na verdade é queimada de espécies arbóreas, uma concentração maior. Mas nós temos aqui em Bauru também o pessoal que coloca lixo em pontos específicos para limpar o terreno. É dessa que eu estou me referindo. Inclusive usa a técnica de queimar o terreno, tacar fogo para poder fazer a limpeza. Sim, exatamente. Bom, isso no meu bairro é muito comum. Eu moro num prédio e de cima a gente vê isso com muita frequência. O problema que a SEMA enfrenta hoje com relação a isso é que a maioria
das situações acontecem em terrenos particulares. E os agentes fiscais de meio ambiente não possuem poder de polícia. Essa é uma prerrogativa dos fiscais da área de saúde. Sim. Então, como fazer essa integração? No passado, quando a SEMA recebia essa denúncia, ela solicitava ao munícipe que ele entrasse em contato com a Secretaria de Saúde. E o governo Gazeta entende que nós não devemos passar essa obrigação para o munícipe. Nós temos que ter essa comunicação interna. Então, agora, principalmente nessa época de chuva, a gente tem recebido não situações de queima de vegetação, mas de resíduos que são depositados em terrenos baldios, pneus já foram citados. E aí o ponto que a gente paralisa é terreno particular. Então, o que fazer? Então, nós temos criado um canal de comunicação com a vigilância sanitária. No momento em que a SEMA recebe essa denúncia, identificando que se trata de área particular, ela faz a comunicação à saúde, à vigilância sanitária, para que a vigilância sanitária, então, tome as providências. Tem um outro ponto ligado a isso, da questão mas eu citei a questão dos pontos da ferrovia, né, porque são lugares onde pessoas que já têm o hábito de recolher materiais do dia a dia, usam esses que são reincidentes, usam como foco de queimada ali, de resto de MDF, madeira, enfim. Nesses pontos é que foi iniciado um programa piloto de tentar fazer que a comunidade ajude a fiscalizar, para poder acionar a polícia, para cadastrar. A ideia me pareceu interessante de fazer um cadastramento usando o cidadão como participante da sua região, e lógico, ele não vai virar o fiscal, mas como protetor da sua área de vizinhança, e a polícia acionando ou participando desse programa, teria condições de cadastrar, porque aí você teria um cadastro junto para oferecer a SEMA, ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil da área de meio ambiente, que tem uma delegacia própria hoje, eu esqueci de citar, para que você tenha um cadastro daqueles que possam ser depois chamados a responder por essa ação, porque isso está gerando em dimensões da cidade vários pontos de focos que são repetidamente usados como queimadas, né? Sim, o Dr. Dinair, que é o delegado da Delegacia de Crimes Ambientais, é um parceiro nosso, já é um conhecido meu de longa data, até em função do trabalho que a gente desenvolveu junto na OAB e também no CONDEMA. E essa integração também já está acontecendo. O que eu vejo na realidade que vai também nos ajudar muito é a questão das subprefeituras, né? Porque esse sentimento de pertencimento da população, ele tem que ser aguçado. Porque hoje, infelizmente, o cidadão, grande parte do cidadão, ao invés de auxiliar na fiscalização, ele auxilia na poluição. Ele auxilia em condutas irregulares que vão trazer malefícios para ele mesmo. Então, eu ainda acredito que a educação ambiental ela é a maior aliada para nós contermos isso, porque essa integração certamente vai auxiliar, mas a gente tem que começar a agir preventivamente. Então, colocar para o cidadão que ele é importante, é fundamental para essas ações. E trazê-lo para próximo da secretaria, trazê-lo para próximo do poder público, da própria polícia, como um agente fiscalizador, sim. Ele não teria o poder de polícia, mas hoje, quem não tem condições de fiscalizar? Nós temos sim. Câmeras de celulares, todo mundo tem celulares com câmeras, e a gente vê, agora com a própria época da chuva, a quantidade de vídeos, de fotografias que foram enviadas da situação da cidade. Então, o cidadão ele tem sim o dever de fiscalizar, tem o dever de cobrar, e essa iniciativa vai ser importante para isso. Maíra Fernandes da Silva, muito obrigado por você ter vindo aqui na nossa apresentação. A gente vai se encontrar ao longo da gestão várias vezes para poder até acompanhar a nossa missão pública aqui de discutir as questões da cidade. Boa parte desses temas participam naturalmente por sua natureza de atribuição aqui do Poder Legislativo, e a TV Câmara e a Rádio Câmara acompanham isso simultaneamente full time. Boa sorte no seu desafio. Muito obrigada, eu agradeço. Agora nós estamos no governo há 3 semanas, então
fica um pouco difícil pontuar ações Claro. já de planejamento, mas é importante a gente sempre fazer esse reencontro, esse debate com maior frequência, porque ao longo do tempo a gente começa a se organizar e começa a concretizar aquilo que está hoje só no papel. Então eu fico à disposição. Muito obrigado. A gente vai acompanhar ao longo da nossa trajetória aqui as ações do governo para poder levar até você que está em casa a nossa cidade, a nossa discussão do ponto de vista de que cidade queremos para morar com melhor qualidade de vida. Até a próxima.